Tem que lembrar que a Flórida é o Brasil que deu certo. Brasileiro, a gente vai encontrar brasileiros, a gente vai encontrar restaurantes brasileiros. Posso te falar que mudar para os Estados Unidos foi a decisão mais acertada que eu tomei na vida. Por que então escolher a Flórida como a sua próxima casa? Sem contar o clima, a gente tem que lembrar que a Flórida é o Brasil que deu certo. Brasileiro, a gente vai encontrar brasileiros, a gente vai encontrar restaurantes brasileiros. As pessoas acham que eu chego lá nos Estados Unidos, agora eu estou no Brasil. Quando eu chego lá, eu como só hambúrguer. Gente, eu como tapioca de manhã. Eu compro café Três Corações. Eu como... Se eu quiser fazer feijoada, eu vou lá no supermercado, tem um supermercado brasileiro lá, eu compro kit feijoada. Pão de queijo, biscoito de queijo. Queijo de Minas, eu compro queijo Minas. Então, hoje em dia, morar na Flórida é muito tranquilo. A Flórida é uma extensão do nosso país. É um bairro aqui do Brasil, eu diria. Porque hoje a gente encontra, além das pessoas que falam a nossa língua, além do clima que a gente gosta e que a gente está acostumado, a gente não precisa abrir mão da nossa comida. Hoje em dia você encontra tudo na Flórida. Quais são as maiores diferenças entre morar na Flórida e morar no Brasil? O mais importante é que os pontos são sempre positivos. Você vai ver que morar na Flórida é infinitamente melhor do que morar no Brasil. Ou seja, você pega tudo de bom que o Brasil tem, lá tem também, e o que não deu certo aqui, lá já deu certo. Essa é a vantagem de morar lá. Vamos conhecer então um pouquinho desses pontos. Segurança. Vamos pensar a diferença hoje de morar no Brasil e morar hoje no estado da Flórida. Gente, eu saio para fazer caminhada com meu celular na mão. Eu ando a cidade inteira com meu celular na mão. Eu nunca ouvi falar na Flórida de alguém bater numa criança para roubar um tênis, para pegar um celular, pular no seu pescoço para puxar uma correntinha. Então, essa segurança ela não tem preço. A segurança ao dirigir, a segurança ao caminhar, a segurança ao viajar, é um país seguro em todos os âmbitos. A segurança funciona tanto dentro do ambiente onde você está, você não precisa morar num lugar com muro, você não precisa... Só para vocês terem uma ideia, eu moro num condomínio fechado, mas o meu condomínio ele é cercado por um muro dessa altura e uma cancela que fecha e abre, ou seja, qualquer pessoa passa aquela cancela. Então, não é como aqui que você tem que murar a sua casa inteira, você tem que ter câmera por fora da sua casa inteira, nada disso. É claro, gente, que já não é mais como era antigamente. Você hoje, se você deixa a sua bolsa aberta, porque eu vou ser sincera com vocês, quando eu cheguei nos Estados Unidos em 2013, eu podia ir no supermercado e deixar minha bolsa aberta em cima do carrinho que ninguém mexia. Hoje não é assim mais. Hoje a gente tem recebido muitas pessoas de vários lugares do mundo, então você não pode facilitar de deixar uma bolsa no carro com a janela aberta ou no carrinho aparecendo a sua carteira, mas ninguém vai te abordar, ninguém vai te assaltar, então isso não acontece. Então essa segurança ela não tem preço. É um diferencial enorme e é o que muitas pessoas buscam isso hoje quando elas vão para a Flórida. Qualidade de vida. Você já viu como é morar na Flórida? Gente, é impressionante. Nos finais de semana você vê as pessoas nos parques, a gente tem muita natureza. É incentivado que você use isso. Aqui, como a gente não tem muita segurança, que foi um dos itens que eu já citei, você às vezes não pode usufruir dessas coisas gratuitas, os parques municipais, estaduais, que lá podem ser utilizados. Então a gente tem uma qualidade de vida fantástica porque o clima favorece, porque você tem segurança para fazer as coisas fora ao ar livre e porque você pode também fazer isso. A Flórida ela tem um custo de vida menor do que outros estados, então ela vai te dar uma condição de poder viajar, de poder aproveitar, de poder alugar um jet ski, de poder alugar uma lancha.
você tem condição de fazer isso e aproveitar. Então, nos finais de semana é muito comum as pessoas irem para os lagos. A gente tem muito lago navegável na Flórida. Então, as pessoas vão para os lagos, elas andam de lancha, elas andam de jet ski, elas acampam. A gente tem os getaways, que a gente chama, né? Que são cabanas nos parques. Aqui no Brasil, eu nunca teria coragem de alugar uma cabana no meio de um parque lá na floresta. Eu não me sentiria segura. E lá a gente tem esses getaways. Você aluga aí uma cabaninha no meio do parque, você está lá tranquilo, sem sabendo que nada disso, nenhum problema você vai ter, nada vai acontecer. Então isso é uma tranquilidade muito grande. Então a qualidade de vida que nós temos hoje na Flórida é incomparável. E é essa qualidade de vida que eu quero que você conheça e quem sabe que você um dia possa usufruir. Quem sabe você um dia vem morar na Flórida com a gente. Educação. Vamos falar agora de como é a educação no estado da Flórida. Muitas pessoas se mudam para a Flórida em busca de uma escola gratuita para suas crianças. Então, diferente do Brasil, a gente tem um ensino até o high school, que é considerado até o ensino médio, de muita qualidade. Então, você vai poder usufruir desse ensino gratuito fornecido pelo governo, nenhum custo, nem de material, nem de transporte, de nada. O ônibus da escola vem, pega o seu filho na porta da casa, ele recebe todo o material didático, ele recebe a alimentação. As crianças passam o dia inteiro na escola, geralmente elas saem de casa às 7 horas da manhã e retornam por volta das 3, 4 horas da tarde. Então elas passam um período integral na escola e lá dentro é tudo gratuito. Então, se você colocar na ponta do lápis uma educação assim aqui no Brasil, onde você tem não só as atividades curriculares, mas as extracurriculares, ou seja, ele faz um esporte, ele faz uma aula de artes. Se você colocar na ponta do lápis a escola particular mais essas atividades, você vai ver que esse é um ganho muito grande que você tem quando você se muda para a Flórida. Vai poder proporcionar, na realidade, esse acesso aos seus filhos gratuitamente. Uma escola não só gratuita, mas de qualidade, em um ambiente e uma estrutura fenomenais. Porque todas as escolas lá, elas têm uma estrutura muito grande. As salas são preparadas. Só para vocês terem uma ideia, lá não é o professor que muda de sala, é o aluno que muda. Por quê? Porque o professor prepara o ambiente. Então, se o professor é um professor de matemática, a sala dele está toda preparada com coisas de matemática. Então, nas paredes tem questões de matemática, ele tem os brinquedos relacionados com a matemática. Se a sala é de história, a sala está toda preparada para a história. Ela é decorada para isso, o material didático todo de história está lá. Então, os alunos, eles se movimentam de uma sala para outra, ao invés do professor. Isso é muito inteligente, porque você, então, aproveita todo aquele ambiente que já está preparado para aquela matéria. Então, olha se não é uma vantagem grande você ter tudo isso. Sair de casa já com o ônibus selecionado para o seu filho. Ele chega lá, a alimentação está esperando por ele, o café da manhã antes de começar a aula. Depois ele vai participar de todas as aulas gratuitamente em salas preparadas, já ambientadas para a matéria que ele vai estudar. Depois ele para almoçar, um almoço também gratuito. Depois ele faz as atividades extracurriculares e então ele vai para casa. Então isso é um preço, como se diz aqui no Brasil, né? Não tem preço, não tem como comparar, porque aqui para a gente oferecer essa mesma qualidade, o valor é bem alto. Então, essa é uma vantagem muito grande de se morar na Flórida. Economia. A gente sabe que o nosso país passa por um momento de muita incerteza. A gente sabe que a economia tem sentido muito. Eu não vou te falar que os Estados Unidos também não esteja num processo de recuperação econômica pós-Covid. O mundo inteiro está hoje pagando a conta do Covid e se restabelecendo. Mas estar num país que é a melhor e a maior economia do mundo faz com que você se recupere economicamente muito mais rápido. Então, esse momento de incerteza econômica que nós vivemos hoje no Brasil, ele já não é uma realidade nos Estados Unidos.
Nós já restabelecemos a economia, estamos agora trabalhando na melhoria das taxas de juros, que também já vêm sendo corrigidas. Então, essa é uma vantagem. Sair de um país com uma economia instável e se mudar para um país de uma economia estável, onde as coisas acontecem, onde a moeda é forte e o país participa da maior economia do mundo. Liberdade. Você já parou para pensar que a sua liberdade de ir e vir não tem preço? Essa é uma das vantagens muito grandes hoje de se morar na Flórida. Primeiro, você tem uma liberdade de expressão, porque a gente no Brasil, infelizmente, nós estamos perdendo essa liberdade de expressão, e lá você tem isso, mas você também tem a liberdade de ir e vir, porque as coisas nos Estados Unidos são muito baratas. Então, viajar pelo país é muito barato, tanto de carro quanto de avião. A estadia é barata, a alimentação é barata. Então, essa liberdade que você tem, tanto de segurança, quanto de viagem, quanto de poder aquisitivo, quanto de poder se manifestar, poder falar o que você quer, poder viver o que você quer, é libertador. Então, essa é uma vantagem muito grande de se morar hoje na Flórida. A liberdade financeira, a liberdade econômica, a liberdade geográfica, isso tudo você alcança quando você muda hoje para os Estados Unidos. Nós discutimos então aqui algumas vantagens e desvantagens de morar nos Estados Unidos e no Brasil. Mas vocês viram alguma desvantagem em morar na Flórida? Eu não encontrei nenhuma para falar com vocês, infelizmente. É claro que a língua vai ser uma barreira. Mas como eu falei com vocês que hoje tem muitos brasileiros, na Flórida se fala muito português e muito espanhol. Então, no meu entendimento, a única desvantagem que eu veria para vocês que hoje pensam em se mudar para a Flórida seria o idioma. Mas que você tem duas saídas. Primeiro, você pode se preparar antes de ir e você pode se matricular numa escola de inglês lá ao chegar. Então, esta é uma barreira que você pode transpor a partir do momento que você queira. E você vai ganhar todos esses outros benefícios que a gente discutiu aqui com relação à diferença de moradia entre Brasil e Flórida. Mas se você ainda ficou com alguma dúvida e quer saber algo, manda um recado, uma mensagem, um direct, escreve aqui, entre em contato, que eu vou tirar todas as suas dúvidas com o maior prazer.